Bom dia, meus irmãos. Hoje eu estou aqui no ar livre, gravando. Estou meio aborrecido porque eu gravei o papagaio e gravei ele na gaiola porque quando eu vou no quintal eu prendo ele. Porque o bicho é extinto, ele vai embora se deixar. Mas ele não sabe viver na natureza. Porque ele veio aqui para casa, me deram ele de presente de pequenininho. Eu tratei dele no bico. Se eu soltar ele, ele vai, não sobrevive não. Aí me criticaram, nossa. Então eu tirei os vídeos e quando eu gravar agora eu gravo com ele solto. Porque ele não tem asa cortada, ele voa para onde ele quer. Ele vai para onde ele quer. Mas eu não quero que ele vá embora. Amém, meus irmãos? Se alguém viu o vídeo, eu tirei por isso. Então eu vou falar do livro do Catecismo. Eu comecei a ler ontem e hoje eu vou ler mais um pouquinho. Está falando da vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja. Isto faz por meio do seu Filho, que enviou como Redentor o Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da vida eterna, da vida bem-aventurada, a fim de que esse chamado ressoe pela terra inteira. Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Fortalecido com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que os acompanhavam. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo, lhes responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis são formados a transmiti-los de geração em geração, anunciando a fé e vivendo na partilha fraterna a celebração na liturgia e na oração. Aí já é o segundo, transmitir a fé. Está falando da catequese, porque esse livro é sobre o catecismo da Igreja. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer seus discípulos, para ajudar os bens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenha a vida em nome dele, para educá-los e por meio instruí-los nesta vida,
e assim construir o corpo de Cristo. A catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã, sem confundir-se com eles. A catequese articula-se em torno do determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja, os que têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro, anúncio do Evangelho, ou pregação missionária para suscitar a fé. Busca das razões de crer, experiência da vida cristã, celebração dos sacramentos, integração da comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja, não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também é mais ainda o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que depende da própria catequese. Os períodos de renovação da Igreja são também os tempos fortes da catequese. Eis porque na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelo. O mistério da catequese sempre colhe dos concílios renovados energias. O concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. A catequese, prioridade em suas constituições e seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano, que também leva o nome e constitui uma obra de primeira grandeza, como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na Igreja uma organização notável da catequese, e graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Tibúrio de Negovégio, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de inúmeros catecismos. Diante disso, não é de estranhar que no dinamismo que surgiu, o Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa João Paulo VI como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho desse fato o Diretório-Geral da Catequese, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicada à evangelização, e a catequese, as exortações apostólicas correspondentes. Evangelii Nuntiandi e Catechese Tradendae. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou esse anseio expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo esse desejo, responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele empenhou todos os esforços em prol da realização desta aspiração dos padres do Sínodo. Os objetivos e os destinatários deste catecismo. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre
a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como vem do ponto de referência para os catecismos ou os compêndios que venham a ser elaborados em diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como mestres de fé e pastores da Igreja. É oferecido a ele como instrumento de cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus por meio dos bispos. Ele se destina aos redatores de catecismo, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Pois é, meus irmãos, eu já vou parar, porque está dando já 11 minutos. Eu não quero ficar lendo muito, porque o povo não acompanha. Se for muito grande a leitura, o povo não acompanha. Então eu prefiro fazer menos. Menos é mais, né? Eu faço mais leitura com menos, porque menos eles leem. Porque pode ler agora 11 minutos, para um pouco, depois venha, leia mais 11, depois mais 11, e assim por diante. E assim a fé não fica morta. A fé não pode morrer. Nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz. Até mais tarde. Tenham todos um bom dia ainda.